Bem-vindo ao canal Passagens Bíblicas Narradas Devocional. Aqui você encontrará palavras que tocam profundamente sua alma e fortalecem sua fé, ajudando-o a caminhar mais perto de Deus. Que este devocional seja um tempo de renovação espiritual e que você saia dele fortalecido, com uma mente e um coração alinhados com a vontade de Deus. Hoje falaremos sobre um tema urgente e poderoso. Pare agora, Deus está falando com você. Você já parou para ouvir a voz de Deus? Quantas vezes estamos tão imersos nas distrações do mundo que deixamos de perceber que Ele está falando conosco o tempo todo? A verdade é que Deus está sempre nos chamando para nos aproximarmos dEle. Mas muitas vezes estamos tão ocupados, preocupados ou até mesmo cansados que não damos ouvidos à sua voz. Hoje, quero que você se atente a algo muito importante. Deus está falando com você neste momento. Ele está chamando, te orientando e te convidando para uma experiência mais profunda com Ele. Você está pronto para ouvir? Neste devocional, vamos explorar como reconhecer quando Deus está falando conosco, o que fazer quando percebemos a voz de Deus em nossas vidas, como parar as distrações para ouvir a Deus com mais clareza. Fique comigo até o final e permita que Deus fale profundamente ao seu coração. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus. Desde os tempos antigos, Deus sempre falou com seu povo. Em toda a Bíblia, vemos exemplos de homens e mulheres que ouviram a voz de Deus, receberam instruções claras e tiveram suas vidas transformadas pela obediência à sua palavra. Hoje, ainda que Deus fale de muitas maneiras, seja por meio das Escrituras, de um louvor, de um sermão ou mesmo em nosso coração, muitas vezes estamos tão envolvidos nas demandas do dia a dia que ignoramos esse chamado. Deus falou a Moisés no deserto. Um exemplo clássico de Deus chamando alguém de forma inesperada é Moisés. Ele estava cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro quando viu uma sarça ardendo sem se consumir. Aquele foi o momento em que Deus o chamou para uma missão especial. Moisés poderia ter continuado cuidando das ovelhas, mas escolheu parar e ouvir. Êxodo 3:4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Assim como Moisés, muitas vezes Deus nos chama de formas inesperadas. Ele pode usar situações cotidianas para atrair nossa atenção e falar conosco. Mas é necessário que paremos para ouvir. O chamado de Samuel. Outro exemplo importante é o chamado de Samuel. O jovem Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, mas quando o Senhor o chamou, ele parou e respondeu. Inicialmente, ele achou que era Eli quem estava falando com ele. No entanto, quando entendeu que era Deus, Samuel disse, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. A partir daquele momento, Samuel foi usado por Deus de forma poderosa. Deus fala a nós hoje. Hoje, Deus continua falando de várias maneiras. Em Hebreus 1:1-2, lemos que Deus, que antes falou pelos profetas, agora fala por meio de Jesus Cristo. Jesus é a palavra viva de Deus. E ao lermos as Escrituras e meditarmos no que Ele fez e ensinou, podemos ouvir a voz de Deus claramente. Hebreus 1:1-2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Assim, podemos ter certeza de que Deus está sempre falando, mas muitas vezes o ruído do mundo nos impede de perceber. Nosso papel é aprender a discernir a voz de Deus, separar tempo para ouvi-lo e responder com obediência. Por que é tão difícil ouvir a Deus? Distrações. Estamos cercados por tecnologia, trabalho, responsabilidades e entretenimento. Essas coisas, embora não sejam ruins em si mesmas, podem nos impedir de prestar atenção na voz de Deus. Medo de parar.
Muitas vezes temos medo do que Deus pode nos pedir. Assim, preferimos continuar ocupados, evitando enfrentar as mudanças que Ele pode nos chamar a fazer. Falta de prática. Ouvir a voz de Deus exige prática, tempo em oração, leitura bíblica e sensibilidade ao Espírito Santo. Se não estamos acostumados a ouvir, podemos não reconhecer quando Ele fala. O que a Bíblia nos ensina sobre parar para ouvir a Deus? O salmista escreveu: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Salmo 46:10. Este é um convite claro para que paremos, deixemos as preocupações de lado e nos concentremos na presença dEle. Jesus, durante seu ministério, muitas vezes se retirava para lugares isolados para orar. Ele nos deu o exemplo de que mesmo em meio a tantas responsabilidades, é necessário parar e ouvir a Deus. O perigo de ignorar a voz de Deus. A Bíblia também nos alerta sobre as consequências de não ouvir a Deus. Em Hebreus 3:7-8, somos exortados: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ignorar a voz de Deus pode nos levar a um coração endurecido, incapaz de discernir o que Ele está nos dizendo. Agora que entendemos que Deus está sempre falando e que muitas vezes estamos distraídos demais para ouvir, precisamos dar um passo à frente, reconhecer a voz de Deus, responder a ela e permitir que isso transforme nossas vidas. Como reconhecer a voz de Deus? A voz de Deus não é sempre audível, mas é clara. Ele fala ao nosso coração através de sua palavra, através do Espírito Santo, de circunstâncias e até mesmo de pessoas que Ele coloca em nosso caminho. A palavra de Deus como guia principal. A Bíblia é o principal meio pelo qual Deus fala conosco. É um guia seguro e infalível. Quando temos dúvidas ou buscamos direção, a resposta frequentemente está nas Escrituras. Deus nos chama a meditar em sua palavra, para que possamos discernir sua voz no dia a dia. Salmo 119:105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra ilumina nossos passos e nos ajuda a distinguir a voz de Deus das vozes do mundo ou de nossos próprios pensamentos. A paz que excede todo o entendimento. Quando Deus fala, Ele traz paz ao nosso coração, mesmo em meio a situações difíceis. O Espírito Santo nos dá essa segurança. Mesmo que a mensagem seja desafiadora ou nos chame a mudanças, ela vem acompanhada de uma certeza interior de que estamos no caminho certo. Colossenses 3:15. Seja a paz de Cristo o árbitro em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Se sentimos confusão, pressa ou ansiedade, pode ser um sinal de que precisamos buscar mais claramente a voz de Deus e não nos deixar levar por impulsos. A confirmação do Espírito Santo. Quando Deus está falando, o Espírito Santo confirma em nosso interior. Isso não é algo que conseguimos forçar ou fingir. É um testemunho interior, uma convicção que vem acompanhada de alegria e propósito. Romanos 8:16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Da mesma forma, o Espírito Santo nos confirma o caminho a seguir, seja para corrigir uma atitude, tomar uma decisão ou servir de maneira mais intencional no reino de Deus. Circunstâncias que Deus usa para nos chamar. Deus também pode usar situações ao nosso redor para nos chamar a atenção. Às vezes, Ele permite desafios, portas fechadas ou mesmo encontros inesperados para nos mostrar que Ele está nos direcionando. Mas para percebermos isso, precisamos estar atentos, vigilantes e dispostos a ouvir. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa passagem nos lembra que Deus está no controle, e até mesmo as circunstâncias difíceis podem ser usadas por Ele para nos chamar a algo maior. O que fazer quando percebemos que Deus está falando? Depois de reconhecer a voz de Deus, o próximo passo é agir.
Não basta ouvir, é preciso obedecer e responder ao chamado do Senhor, parar para ouvir. Quando percebemos que Deus está nos chamando, devemos fazer uma pausa em nossas atividades, mesmo nas mais urgentes, para dar atenção total a Ele. Perguntar ao Senhor: o que queres que eu faça? Essa foi a pergunta de Saulo ao Senhor no caminho para Damasco, e deveria ser a nossa também. Alinhar nossas atitudes. A partir do momento que ouvimos a Deus, precisamos ajustar nosso comportamento, abandonar o que nos afasta de sua vontade e buscar viver em obediência plena. Confiar no tempo de Deus. Às vezes, Deus nos chama a esperar e confiar. Outras vezes, Ele nos chama a agir imediatamente. Em ambos os casos, precisamos ser sensíveis à direção do Espírito Santo. Mateus 7, 24, 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quando ouvimos e obedecemos, estamos construindo nossas vidas sobre a rocha. As tempestades podem vir, mas permaneceremos firmes porque estamos alinhados com a vontade de Deus. Depois de tudo o que vimos, quero te convidar a refletir. Você tem parado para ouvir a Deus? Quantas vezes você já percebeu que Deus estava chamando, mas as ocupações do dia a dia te impediram de ouvir? Há algo em sua vida que precisa de mudança, e você sabe que Deus já falou sobre isso? Será que as distrações, o medo ou até mesmo a falta de confiança têm te impedido de reconhecer a voz de Deus? Hoje você está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Estou pronto para te ouvir e obedecer. Aquietar-se diante de Deus é essencial. Antes de orarmos, pense naquilo que tem tomado o lugar da voz de Deus em sua vida. Considere o que precisa ser ajustado para que você ouça com clareza. Deus está falando com você. Ele está chamando você para um relacionamento mais profundo, para uma obediência maior e para um propósito mais elevado. Agora, entre comigo em um momento de oração, abrindo o coração para que Deus fale claramente e guie cada passo seu. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo que precisamos parar e ouvir a Tua voz. Sabemos que Tu és um Deus que fala, que orienta, que guia e que muitas vezes nos distraímos com as pressões do mundo, deixando de dar ouvidos ao que tens a nos dizer. Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão por todas as vezes em que ignoramos Teu chamado. Quantas vezes seguimos nossos próprios caminhos, ouvindo apenas as nossas vontades, enquanto Tu nos chamavas a um propósito maior? Hoje queremos fazer diferente. Hoje queremos parar tudo e dizer: fala, Senhor, pois Teu servo ouve. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais. Remove toda distração, toda confusão e toda dúvida. Dá-nos clareza para discernir a Tua voz em meio ao barulho deste mundo. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha agora nos encher, nos direcionar e nos mostrar o que precisamos fazer. Se estamos no caminho errado, corrige-nos. Se temos medo de obedecer, fortalece-nos. Se estamos inseguros, aumenta nossa fé. Senhor, ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, sabendo que os planos do Senhor são perfeitos e que a Tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Pai, colocamos nossos corações diante de Ti. Entregamos nossos planos, nossas preocupações, nossos medos. Pedimos que o Senhor tome o controle total. Não queremos mais viver pelo que vemos ou sentimos, mas pelo que ouvimos de Ti. Ajuda-nos a caminhar pela fé, ouvindo a Tua voz e obedecendo com prontidão. Senhor, restaura em nós a alegria da Tua presença. Que possamos ouvir Tua voz, não como uma obrigação, mas como um privilégio. Que cada instrução que vier de Ti seja recebida com gratidão, fé e coragem. Queremos Te honrar, Te obedecer e ser luz onde estivermos.
Em nome de Jesus, agradecemos porque sabemos que Tu falas e que ao nos entregarmos a Ti, experimentaremos um relacionamento mais profundo e uma vida cheia do Teu propósito. Amém. Se este devocional falou ao seu coração, não guarde essa palavra só para você. Inscreva-se no canal Passagens Bíblicas Narradas, devocional para continuar recebendo conteúdos que transformam sua fé e fortalecem sua caminhada. Ative as notificações para não perder nenhum devocional. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser o instrumento que Deus usará para alcançar outras vidas. Deixe seu comentário abaixo. Qual parte deste devocional mais tocou seu coração? Como você tem percebido a voz de Deus no seu dia a dia? Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, que Ele fale ao seu coração de forma clara e poderosa, conduzindo você em seus propósitos eternos. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.